amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento do nosso querido, do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá através do livro do Chiquinho de Jesus, não é? Onde ele fazia suas reuniões evangélicas, suas reuniões doutrinárias, não é? Através dos fundamentos e da diretriz do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Ele costumava fazer as suas reuniões embaixo de um abacateiro, junto à natureza, em contato com a natureza, exatamente como Jesus fazia. Lá em Uberaba, em Minas Gerais, embaixo de um abacateiro, ele reunia um grupo de pessoas, né, para fazer o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, onde compareciam pessoas do Brasil inteiro. E as pessoas abriam o Evangelho ao acaso, né, sabendo que o acaso não existe, que a espiritualidade é que vai enviar o ensinamento necessário, principalmente para todos aqueles que estavam passando por grandes conflitos emocionais, psicológicos, conflitos existenciais e espirituais. Numa dessas ocasiões em que ele foi fazer o seu evangelho, foi 11 de abril de 1981. E aqui, o autor do livro, porque cada encontro desse que o Chico fazia, o Carlos Antônio Bacelli, lá de Uberaba, na época ele era muito jovem, ele escreveu, né? Ele anotou todas essas reuniões, né? Compilou direitinho e fez o livro. Fez o livro embaixo do abacateiro, né? E numa dessas reuniões, como eu falei anteriormente, de 11 de abril de 1981, o Antônio Carlos Bacelli fala: estávamos todos reunidos sob a copa amiga do abacateiro na tarde de 11 de abril de 1981. A paisagem em torno é um tanto agreste. O local do culto evangélico, ao ar livre, fica perto do aeroporto, de quando em vez, possantes aeroplanos fazem manobras, algumas chegando, outros partindo. Antes da reunião, fomos apresentados a duas simpáticas norte-americanas, mãe e filha, que estando mãe e filha, né? No Brasil, aproveitaram para ver o Chico Xavier, o maior paranormal de todos os tempos, de todo mundo. Sim, ele, Chico, é o alvo de todas as atenções e é aguardado como a presença da própria paz. O Sr. Wicker toma as iniciativas derradeiras, observando se tudo está em ordem. De repente, alguém exclama: o Chico está chegando. Todos nos voltamos para a cerca de entrada e o aplauso se fez espontâneo. É a maneira do coração manifestar sua alegria a quem tem proporcionado tanta alegria a incontáveis corações. Realmente eu mesmo, inúmeras vezes, uma infinidade de vezes, ficava ali, né, no pátio, esperando a chegada do Chico com maior ansiedade. Quando o Chico chegava era uma alegria, era uma felicidade muito grande. Assim como o próprio Jesus, quando chegava, todas as pessoas se acalmavam. Todas ficavam ansiosas para ouvir a palavra de Jesus. E Jesus, quando ele abria a sua boca, era para levantar a autoestima das pessoas. Falar sobre a necessidade da esperança,
sobre a necessidade da fé, da calma, da certeza de que tudo na vida passa, de que Deus não desampara nenhum de seus filhos. Jesus conseguia proporcionar infinita paz a quem o observasse. E quem olhava nos olhos dele não conseguia fitar por muito tempo, porque a pessoa não suportava tanta luz, tanto amor. Mas, enfim, o Chico, a mesma coisa. Eu vi muitas e muitas pessoas inclusive, pessoas introvertidas, pessoas extrovertidas, ninguém, não tinha ninguém que não conseguia chorar. Todo mundo chorava. Enfim, aí o Chico chegou, como ele está falando aqui, né? Sim, ele, Chico, é o alvo de todas as atenções e é aguardado como a presente da própria paz. Todos nos voltamos para a cerca de entrada e o aplauso se fez espontâneo à maneira do coração. Chico agradece e meneia negativamente a cabeça. O Chico não gostava não desse tipo de elogio, vamos dizer assim. O Chico fazia assim, não aplaudam não está chegando nenhum artista aqui não, né? Como quem diz assim, né? Aí, recordamos-nos de que, no dia 2 daquele mês, ele completaria 71 anos de abençoada existência física. 71. Naquela semana, como sempre, ocorre às vésperas do seu natalício. Ele não atendera, fugindo às inevitáveis homenagens. Muita humildade do Chico, né? Agora o culto vai começar. Muito bem. Chico escolhe a lição que servirá de tema para a tarde. Observando-o bem, vejo-o movimentar discretamente os lábios. Para muitos, monologa, mas para nós, já habituados ao fato, ele dialoga com espíritos. Então o Chico baixou a cabeça e ficou movendo os lábios, né? As pessoas pensam que ele está monologando, mas ele está conversando com os espíritos, né? Muito bem. O professor Tomás é convidado à prece inicial. O Evangelho, aí abre-se o Evangelho. O Evangelho oferta-nos a meditação do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Então eles abriram o Evangelho, caiu lá, Bem-aventurados os aflitos, faz parte do capítulo 5, né? Muito bem. Certa vez... muito bem. O Evangelho oferta-nos a meditação, bem-aventurados os aflitos. No item, o suicídio e a loucura. Então, caiu lá. Porque se vocês procurarem o Evangelho no capítulo 5, né? Vai sair lá, o suicídio e a loucura. Muito bem. Certa vez, o Chico explicou-nos que o tema escolhido obedece por indicação dos espíritos, à medida da necessidade dos presentes à reunião, tá vendo? Então, o Chico anteriormente havia comentado com o Bacelli, para todas as pessoas ali, que o livro que a gente pensa que foi aberto ao acaso, que a gente pensa que é o acaso, não é. Os espíritos abrem, intuem para que seja aberto naquele tema, porque algumas pessoas daquela multidão está muito necessitado de ouvir aquela lição. E neste dia que eles estavam reunidos, os espíritos abriu no suicídio e na loucura. Então vamos ver como é que Emmanuel vai explicar, não é, a origem de tanto caso de suicídio e de problemas que está dando, inclusive agora. Ultimamente está acontecendo muito caso de demência. Eu conheço uma infinidade de pessoas, mas uma infinidade de pessoas que estão apresentando um problema na cabeça. Problema de memória, problemas de falha de lucidez, né? Coordenação motora devagar.
Muito bem. Aí ele fala, após ele ter feito a leitura, embora com a voz um pouco baixa, mas que tem melhorado com as aplicações da acupuntura, o Sr. Wicker começa a convidar alguns amigos ao exame do texto. Então o Sr. Wicker, né, após o Chico abrir o livro, caiu no capítulo Suicídio e Loucura, então cada uma das pessoas que estão ali na mesa, cada uma vai dar o seu parecer sobre esse caso que está aumentando muito, que é o suicídio e a loucura. O Dr. Caio Ramaciotti, filho do nosso inesquecível companheiro Rolando, de São Bernardo do Campo, lembra Alfonso Guimarães em Mensagem, quando considera que a dor talha a perfeição. A dor talha a perfeição. Usando também da palavra, lembramos que a missão principal do Espiritismo é combater o materialismo. Então vejam bem, pessoal, o que uma das pessoas que foi o Bacelli, né, fez esse seguinte comentário, né? A missão do Espiritismo é combater o materialismo. Nós estamos aqui na Terra especificamente para nos libertarmos, nos desvincularmos das coisas da matéria, do mundo material. Porque tudo sobre a Terra, tudo é fantasia e ilusão. Tanto prova que nós chegamos aqui sem nada e vamos retornar sem nada. E muitos se matam de trabalhar. Quando chega no final da vida se arrepende. Meu Deus, lutei tanto para nada. Aí é tarde. Aí é tarde. Muito bem. Dona Zilda Rosim, também ali conosco, enfocou o assunto pelo prisma da obsessão, ressaltando o valor da vida. Então, cada um, não é, transmitiu o seu ponto de vista no que tange ao assunto, ao tema que foi aberto ao acaso, que é o suicídio e a loucura. Ela falou também, a dona Zilda Rosim, né, que também as pessoas que são levadas ao suicídio e à loucura também foram influenciadas por obsessão. Né? O assunto pelo prisma da obsessão, ressaltando o valor da vida. Né? Então, agora a palavra é concedida à dona Altiva Noronha, nossa confreira, lá de Uberaba, que se refere à data natalícia do Chico. Né? Comovidamente, agradece em nome de todas as mães as bênçãos nascidas das mãos de Chico Xavier pelo consolo, pela esperança. Então, todo mundo deu o seu parecer, transmitiu o seu ponto de vista referente ao tema em questão. Mas essa mulher, ela fugiu um pouco do tema e ela resolveu, já que o Chico Xavier é de 2 de abril, se eu não me engano, né? E como aqui o culto que o Chico estava fazendo era 11 de abril, então ela lembrou o aniversário do Chico. Chico não gosta muito de homenagens, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Aqui foi a dona Altiva Noronha, olha o que ela falou sobre o Chico. Nossa confreira de Uberaba se refere à data natalícia do Chico. Comovidamente. Agradece em nome de todas as mães as bênçãos nascidas das mãos de Chico Xavier, pelo consolo, pela esperança. Chico desconcertou-se, mas todos estavam felizes por Dona Altiva ter tido a coragem de, a queima-roupa, endereçar-lhe palavras tão bem colocadas e, sobretudo, tão justas. Olha só que coisa interessante. O Chico não gostava. Olha, o Chico não gostava desses negócios de homenagens. Quantas vezes o pessoal levava o Chico na marra para receber homenagem? O Chico não gostava disso. Não é que ele não tinha tempo, e outra que isso não leva a nada. Isso é coisa da terra, né? Mas sabe como é que é? A gente, onde estamos na terra, vai fazer o quê? E o Chico ficou desconcertado, coitado. Depois que alguns mais usaram a palavra, inclusive Dona Aurora, uma simpática espanhola de cabelos brancos, e Márcia, minha esposa,
Chico pede para falar. Fala, agradecendo a bondade de todos. As palavras de nossa irmã Dona Altiva, disse o Chico comovido, valem como um convite para que eu venha a ser aquilo que preciso ser. Olha a humildade do Chico. Olha a humildade do Chico. As palavras da nossa irmã, vou até repetir aqui. Oh, meu Deus. As palavras de nossa irmã Altiva, Dona Altiva, né? Valem como um convite para que eu venha a ser aquilo que preciso ser. Olha só. Se o Chico ainda precisa, né? Trabalhar muito para ser aquilo que precisa ser, e nós? Como é que a gente fica nessa história? Muito bem, fica para a nossa reflexão. E prossegue, o Chico prossegue. Sei que devo trabalhar. Há mais de 100 anos, Allan Kardec ajudou-nos a superar os problemas humanos. Olha só. Exaltando o valor da doutrina espírita, ponderou que quase todos nós, diariamente, sofremos pequenos traumatismos. Pessoal, vamos prestar muita atenção, não é? Nas palavras que o Chico Xavier vai falar a respeito do vastíssimo número de pessoas, inclusive em países muito desenvolvidos, com índice de desenvolvimento humano elevadíssimo, os melhores do mundo. E são os países onde mais acontece suicídio. E loucura, demência. E no Brasil também está aumentando, mas aumentando o número, muito número de suicídios entre jovens e de todas as faixas etárias e também de demência. Vamos ver o que Chico fala. Exaltando o valor da doutrina espírita, Chico ponderou que quase todos nós diariamente sofremos pequenos traumatismos. E que, somados, no fim da semana, representam uma carga muito grande, exigindo que a pessoa tem que mostrar não apenas estrutura, mas também infraestrutura. O que quer dizer isso? Aí é que está. O Chico falou, olha, vamos analisar agora, né? O Chico falou que hoje a gente sofre um trauma, ou seja, uma decepção, um nervoso, uma ansiedade, é uma pequena frustração que nos decepciona, não é? Um pequeno nervoso que a gente passa, uma pessoa nos xinga, ou então uma pessoa nos cobre e a gente não tem como pagar, ou então a gente promete uma coisa e depois não consegue cumprir. Tudo isso são pequenos traumas. E que vai se acumulando. No final da semana, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Porque é uma somatória de situações que está acabando gradativamente com a nossa tensão emocional. Né? Então, vou repetir o que o Chico falou, que isso é muito importante. Exaltando o valor da doutrina espírita, Chico ponderou que quase todos nós, diariamente, sofremos pequenos traumatismos. E que, somados, no fim da semana, representam uma carga muito grande, exigindo que a pessoa tem que mostrar não apenas estrutura, mas também infraestrutura. Como interpretar essa situação? Então, uma pessoa que vai cometendo esses tipos de autossuicídio, um nervosinho aqui, outro nervosinho ali, um nervoso na segunda-feira, outro na terça-feira, na quarta-feira, no final da semana aquilo se sobrecarrega, a pessoa fica sobrecarregada e a pessoa vai precisar de estrutura. Eu entendo que quando ele fala que a pessoa precisa de estrutura, significa estrutura física, mental. Tem que ter muita saúde para resistir esses pequenos autossuicídios, esses pequenos traumas que no final da semana está acumulado. Infraestrutura tem que ter, além disso, infraestrutura. Ou seja, tem que ter um preparo espiritual muito grande.
muito grande. Para não se permitir que a pessoa seja afetada por essas contrariedades. Muito bem. Com os olhos fitos no alto, Chico continua. A infraestrutura é a confiança em Deus. Não falei? Eu não tinha dito isso aqui ainda. É a confiança em Deus. Pelo menos ultimamente, né? Olha o que é infraestrutura, né? Eu falei estrutura espiritual, né? Aí ele fala, é a confiança em Deus, não deixa de ser um recurso espiritual. Confiança em Deus. Devemos ter o nosso íntimo iluminado pelo poder supremo que nos governa. Essa é a infraestrutura, não é? Precisamos criar o fator esperança. Temos que criar em nós o fator esperança. Ter paciência. A paciência que descobre caminhos sem alarde para ajudar os outros e a nós mesmos. Eis aí a saída, a solução para combater, não é, os inevitáveis traumas de nossa vida, que acontece diariamente. E como ele falou anteriormente, que chega no final da semana, se sobrecarrega. Temos estrutura para suportar isso? Muito bem. Aí ele continua. Eu vou repetir essa parte que eu gostei muito, né? Ele fala, com os olhos, o Chico Xavier com os olhos fitos para o alto, ele continua nos dizendo, a infraestrutura é a confiança em Deus. Aí surge a pergunta, nós temos confiança em Deus? Aí ele continua, devemos ter o nosso íntimo iluminado pelo poder supremo que nos governa. Ó, devemos ter no nosso íntimo o poder supremo que nos governa. Então, Deus tem que estar no íntimo do nosso mais íntimo. Temos que interagir com Deus dentro de nós. Quando a pessoa aprende a interagir com Deus dentro de nós, ela automaticamente estará imunizada contra os traumas inevitáveis que acontecem em nossas vidas diariamente. Aí que está, ele continua. Precisamos, além disso, criar o fator esperança. Então, nós temos que ter esperança. Não, as coisas estão ruins, minha vida, as coisas estão ruins com meus netos, com meus filhos, com a minha esposa, com meu marido, isso ainda vai melhorar. Esta é uma forma, uma linha de raciocínio que impede que o trauma nos provoque doenças. Aí ele fala, temos que ter paciência. Aí ele fala, a paciência que descobre caminhos. Não é uma paciência onde a pessoa fica sentada, esperando cair do céu. Não, é uma paciência resiliente. É uma paciência atuante. É uma paciência realizante. Aí ele fala, paciência é a paciência que descobre caminhos. Sem alarde, sem, burburinho, sem blasfemar, sem reclamar, para ajudar os outros, ou seja, tem que ter atividade. Por isso, que certa ocasião, o Chico falou, não é? Que a nossa felicidade, ela é medida pela felicidade que fizemos ao outro. Porque ninguém consegue nada sem primeiro dar. Porque é dando que se recebe. Porque para eu conseguir as coisas, todos nós temos que ter crédito. Nós temos crédito. E Jesus ratificou isso nos dizendo, a cada um segundo suas obras. Nós temos obras. Outra ocasião Jesus falou, reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. Temos que ter crédito. Então, mas encaixando essa verdade nesse tema, nessa necessidade, ou nessa catástrofe que anda acontecendo de suicídio e de loucura, a melhor forma, a mais eficaz para combater isso é não nos permitir que esses pensamentos, essas vontades ganhem força dentro da nossa memória, querendo atuar no presente.
no presente. A única forma de combater esses pensamentos ruins, essas mais inclinações e mais tendência, é ocupando a nossa mente com a esperança, com a fé. E interagindo com Deus dentro de nós, que Deus está dentro de cada um de nós. E como também procurando ter uma atividade do bem, ajudando os outros e, consequentemente, nós mesmos. Não nos permitindo que pensamento que não seja de Deus ganhe força dentro de nossa cabeça. Aí ele continua. Aí vem o autor do livro, que é o Antônio Carlos Bacela, que diz assim: todos estávamos embevecidos com sua dissertação que, segundo sua própria expressão, reflete o pensamento de Emmanuel. Criar o fator esperança. Chico falou isso. Sim, a esperança é uma força, um fator de vitória. Tá vendo? Chico forneceram-nos excelente material para a meditação. Suas palavras, carregadas de magnetismo, atingiam-nos os corações pelos caminhos da razão. Terminando, ele agradece uma vez mais a lembrança de Dona Altiva. O nosso aniversário não tem importância nenhuma. Esta data já ficou estranha. E num gesto característico seu, que é levar a mão à boca, sorriu, igual uma criança feliz. O Chico é maravilhoso, né? Chico é maravilhoso. Então ficou aí, pessoal, para nossa reflexão. O Chico passou aqui a receita para combater o suicídio e a demência. A receita que o Chico passou é interagir com Deus dentro de nós. Trabalhar a esperança, fazer nascer dentro de nós a esperança. E ter atividade no bem. Tá vendo? E ele ainda explicou como é que isso acontece. Um nervoso hoje, outro nervoso amanhã, outro nervoso depois. E durante a semana, pequenos e pequenos nervosos que a gente passa, e isso vai criar uma somatória. Quando chega no final da semana, essa somatória, essa energia poderosa, essa energia mórbida, essa patologia, ela vai nos levar para o hospital ou vai nos causar grandes doenças. Pode causar um derrame, pode causar um infarto. Que começa assim, com pequenos nervosos, pequenos traumas. E ele passou a receita, não é ele médico. O médico não vai resolver, o remédio não vai curar. O que vai curar é a nossa decisão, o nosso firme propósito de seguir, ou se esforçar para seguir a sugestão do Chico. Não se permitir que essas contrariedades nos dominem, ganhem força. Temos que matar logo o mal pela raiz. Quando a gente passa o nervoso, na hora já tem que ter paciência, esperança, orar com fervor, ocupar a mente, sair do foco e trabalhar no bem. Essa é a receita, não tem outra. Então, pessoal, amanhã nós vamos falar sobre o sofrimento, ou seja, nós vamos transmitir a lição que o Chico nos passa, a sugestão que o Chico nos passa, o evangelho que o Chico nos passa, não é? Sobre o sofrimento que todos nós passamos na Terra, não é? Então, vamos aguardar amanhã este ensinamento do Chico. Que Jesus nos abençoe a todos.